Qual era o nome daquele ator que aparecia em todos os primeiros filmes de Woody Allen? Sabe quem é? Aquele de cabelos castanhos, crespos. Na primeira vez em que você esquece o nome de uma pessoa que deveria lembrar, o título de um filme ou uma reunião importante, é provável que comente em leve tom de gracejo. Estou perdendo a memória. Meu cérebro começa a pifar. As mensagens e imagens dos meios de comunicação reforçam a sua crença de que esses pequenos esquecimentos indicam os estágios iniciais do processo de declínio mental. Ele trabalhou naquele show na Broadway com... como era mesmo o nome dela? Ora, você sabe de quem eu estou falando. E talvez a outra pessoa saiba mesmo, mas se não souber, você fica frustrado e preocupado, tentando recordar o nome que insiste em sumir. Em geral, a partir dos 40 ou 50 anos, mas às vezes até na casa dos 30, você começa a notar esses pequenos lapsos. Não lembrar onde deixou as chaves do carro ou os óculos, o que havia na lista de compras que esqueceu em casa, não conseguir entender as instruções de um novo aparelho de videocassete ou de um computador, esquecer onde estacionou o carro porque saiu do shopping por uma porta diferente. Esses pequenos lapsos podem não interferir muito em sua vida cotidiana, mas a ansiedade que provocam talvez atrapalhe. Você se preocupa achando que pode acabar como sua tia Harriet, capaz de lembrar detalhes de acontecimentos anteriores à Segunda Guerra Mundial, mas não o que fez ontem. O contato com pessoas que têm dificuldades de percepção e memória à medida que envelhecem pode deixá-lo ansioso quando subitamente você esquece alguma coisa corriqueira. Não é de admirar que você conclua precipitadamente que envelhecer é um declínio inevitável que leva ao esquecimento e confusão, ou até mesmo aos primeiros estágios da doença de Alzheimer. A boa notícia, no entanto, é que, além de os pequenos esquecimentos não indicarem qualquer doença grave, é possível tomar providências para combatê-los. As pesquisas do cérebro mais recentes apontam para novos métodos que podem ser incorporados às atividades diárias, a fim de desenvolver e manter as conexões cerebrais. Ao adotar essas estratégias, você pode até aumentar a capacidade do seu cérebro de lidar com declínios na agilidade mental. Há numerosos mitos sobre o envelhecimento do cérebro que os neurocientistas estão refutando todos os dias. Com a ajuda de novas e sensacionais tecnologias, a visão tradicional da maneira como o cérebro envelhece vem sendo revista diariamente. As provas demonstram com clareza que o cérebro não tende a entrar em declínio à medida que envelhecemos. Em 1998, uma equipe de cientistas americanos e suecos comprovou pela primeira vez que novas células cerebrais são geradas nos adultos. Também, ao contrário da crença popular, o declínio mental que a maioria das pessoas experimenta não é decorrente da morte constante de células nervosas. Em vez disso, resulta, em geral, da redução do número e complexidade das dendrites, que são os prolongamentos ramificados das células nervosas que recebem e processam as informações das outras células nervosas, formando a base da memória. As dendrites recebem as informações através de conexões chamadas sinapses. Se as conexões não estão ligadas direito, as dendrites podem se atrofiar. Isso reduz a capacidade do cérebro de incluir novas informações na memória, além de dificultar a recuperação de informações antigas. Durante muito tempo, pensou-se que as dendrites só podiam crescer no cérebro das crianças. Mas trabalhos mais recentes comprovaram que neurônios velhos podem desenvolver dendrites para compensar as perdas. Outros experimentos indicam que os circuitos neurais em cérebros adultos possuem a capacidade de passar por mudanças impressionantes, uma capacidade que os cientistas pensavam estar perdida depois da infância. Apesar de envelhecer, o cérebro continua a possuir uma capacidade extraordinária de crescer, adaptar e mudar padrões de conexões. Descobertas como essas constituem a base da nova teoria do exercício cerebral.
Assim como os exercícios físicos ajudam a manter sua forma física, a neuróbica pode ajudá-lo a melhorar sua capacidade mental. A neuróbica tem como objetivo ajudá-lo a manter um nível permanente de capacidade, força e flexibilidade mental à medida que vai ficando mais velho. O programa de exercícios oferece ao cérebro experiências fora da rotina ou inesperadas, usando várias combinações de seus sentidos: visão, olfato, tato, paladar e audição, além do sentido emocional. Estimula padrões de atividade neural que cria mais conexões entre diferentes áreas do cérebro e faz com que as células nervosas produzam nutrientes naturais do cérebro, as neurotrofinas, que podem aumentar de maneira considerável o tamanho e complexidade das dendrites das células nervosas. As neurotrofinas também tornam as células ao redor mais fortes e resistentes aos efeitos do envelhecimento. A neuróbica é muito diferente de outros tipos de exercício cerebral, que em geral envolvem quebra-cabeças, palavras cruzadas, exercícios de memória e várias espécies de testes. Em vez disso, os exercícios da neuróbica usam os 5 sentidos de novas maneiras, a fim de aumentar o impulso natural do cérebro para formar associações entre diferentes tipos de informações. As associações, juntar um nome a um rosto ou um aroma a um alimento, por exemplo, são os blocos que constroem a memória e a base da maneira como aprendemos. Criar deliberadamente novos padrões associativos é uma parte fundamental do programa da neuróbica. Reunir as descobertas da neurociência com o que os cientistas já sabem sobre os nossos sentidos leva diretamente ao conceito de usar o poder associativo dos 5 sentidos para ajudar na capacidade cerebral de criar seus próprios nutrientes naturais. Em suma, com a neuróbica, você pode desenvolver seu próprio alimento cerebral, sem drogas e sem dietas. A palavra neuróbica é uma alusão deliberada ao exercício físico. Assim como as formas ideais de exercício físico enfatizam o uso de muitos grupos musculares diferentes para aumentar a coordenação e flexibilidade, os exercícios cerebrais ideais envolvem a ativação de muitas áreas diferentes do cérebro, de novas maneiras, para ampliar o alcance da ação mental. Por exemplo, um exercício como a natação torna o corpo mais apto, em geral, capaz de fazer qualquer exercício. Da mesma forma, a neuróbica torna o cérebro mais ágil e flexível. Assim, você pode assumir qualquer desafio mental, seja de memória, desempenho de tarefa ou criatividade. Isso acontece porque a neuróbica usa um método baseado na maneira como o cérebro funciona, não apenas em como fazer o cérebro funcionar.